Olá, turminha do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 22 e nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre os níveis de organização do corpo humano, ok? Então, nós já estudamos sobre células, né, que são as menores estruturas do corpo humano. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o corpo humano, né, ele é constituído além das células, tá bom? Então, primeira coisa, o corpo humano ele é constituído por diferentes partes, né? Diversas partes. Né? Nós temos as células, os órgãos, os ossos, os nervos, os músculos. E cada parte do corpo humano é formado por células, né? Que nós já estudamos nas semanas passadas. E essas células, elas apresentam tanto forma como função diferentes. Né? Então, nem todas as células do nosso corpo são iguais, nem todas desempenham a mesma função, tá? Só que o nosso corpo, ele não é feito só por células. Existem outras partes também, como, por exemplo, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o nosso corpo como um todo. Para que o nosso corpo funcione, todas essas partes precisam trabalhar de maneira integrada. É a mesma coisa que nós compararmos o corpo humano como uma máquina, né? Para que essa máquina funcione, todas as suas engrenagens têm que estar em sincronia. O nosso corpo é a mesma coisa. Por isso, né, que o nosso corpo ele é organizado em níveis. Então, se tratando do corpo humano, ele é organizado do menor nível para o maior nível. Então, o menor nível de organização do nosso corpo são as células, né? As células são as unidades funcionais e estruturais do nosso corpo, então é a menor parte do nosso corpo. E o conjunto de células semelhantes e que desempenham a mesma função no nosso corpo forma um nível chamado de tecido, como é o caso do tecido epitelial, né? Que é a nossa pele, do tecido nervoso, do tecido muscular, né? O conjunto de tecido forma um órgão. Por exemplo, o estômago, né? O estômago, ele é um órgão que ele é constituído por 4 tipos de tecidos: tecido nervoso, muscular, tecido conjuntivo e tecido epitelial. Então, ele é um conjunto de tecido. E o conjunto de órgãos que trabalham de maneira integrada, desempenhando a mesma função no nosso corpo, forma um sistema. Por exemplo, o estômago é um órgão que atua na digestão dos alimentos. O intestino delgado, o esôfago, o intestino grosso, a boca, também são órgãos que atuam no processo de digestão dos alimentos. Então, esses órgãos, eles formam um conjunto chamado de sistema. Nesse caso, sistema digestório. E o conjunto de todos os sistemas do nosso corpo compõe o nosso organismo. Mas esses sistemas, para compor o nosso organismo, eles têm que trabalhar de maneira integrada. Então, todos os sistemas do nosso corpo, seja ele digestório, sistema circulatório, eles trabalham de maneira integrada. Então, o nosso corpo, ele é organizado dessa maneira, do menor nível, no caso a célula, para o maior nível. As células são o nível microscópico, que só pode ser visto com microscópio, e o organismo, os órgãos, né, o tecido e o sistema já são níveis macroscópicos, ok? Então, pessoal, só para relembrar um pouquinho, né, aqui eu tenho o exemplo da célula, né, que é o menor nível de organização do nosso corpo. O conjunto de células semelhantes formam os tecidos, né? Nosso corpo ele tem 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular e tecido conjuntivo, ok? O conjunto de tecido desses 4 tecidos forma os órgãos, né? Então, por exemplo, estômago, intestino delgado, intestino grosso. O conjunto de órgãos que trabalham de maneira integrada formam os sistemas do nosso corpo. Aqui eu tenho um esquema de vários sistemas do nosso corpo: sistema circulatório, respiratório, digestório, sistema nervoso, sistema urinário. E o conjunto de todos os sistemas formam o organismo.
ok? Então, esses são os níveis de organização do corpo humano. Olha que interessante. Se eu for comparar o nosso corpo com a casa, eu vou comparar o seguinte. A menor parte da casa, de uma parede, por exemplo, é o tijolo. Então, é como se os tijolos fossem as células. O conjunto de tijolos não dá origem à parede? Então, o conjunto de tijolos dá origem à parede. O conjunto de células dá origem aos tecidos. Então, é como se na casa, né, eu tivesse a parede, no nosso corpo eu tivesse os tecidos, ok? Para formar um órgão, eu preciso dos 4 tipos de tecidos, correto? Agora, para formar uma parede, um cômodo, desculpe, eu preciso das 4 paredes, que seriam os tecidos. E assim por diante. Então, eu tenho um cômodo da casa como se fosse um órgão, né? Eu tenho a casa completa como se fosse um sistema. E se eu tiver um condomínio com um monte de casa igual, eu teria um organismo. Se eu fosse comparar uma casa com o nosso corpo. Então, as células seriam os tijolos, os tecidos, as paredes, os órgãos, o cômodo, um cômodo como um quarto, né? Os sistemas, a casa toda. E se fosse um condomínio com casas, com várias casas, o organismo. Ok? Então, sempre da menor parte para a maior parte. Assim se organiza o nosso corpo. Por isso que o nosso corpo ele consegue trabalhar de maneira integrada e assim funcionar corretamente. Ok? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, mas se não entenderam, se ficou com alguma dúvida, é só perguntar lá no grupo do WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula.